Pessoal, estamos hoje aqui reunidos mais uma vez para mais uma lição da nossa escola dominical. Estaremos dando sequência à nossa revista Por que o Evangelho é Boa Notícia. A lição de hoje é a lição de número 11. Texto bíblico é o texto de Atos, capítulo 6, do verso 6 ao verso 15. E o título da nossa lição de hoje é O Chamado, o papel da evangelização e da providência na conversão. Vamos lá, introdução. A introdução da nossa revista tem uma história de um pastor recém-ordenado. E nessa história ele conclama aos demais colegas que dirijam maiores esforços para alcançarem os países ainda não evangelizados. E um dos pastores responde o seguinte: você pode se sentar, porque quando Deus quiser alcançar esses países, Ele certamente alcançará. E ele não precisa da nossa ajuda. Essa é uma afirmação interessante. Ela nos parece verdadeira porque realmente, quando Deus quiser, Ele realmente irá alcançar os países ainda não alcançados. Só que, ainda que essa afirmação nos pareça verdadeira, ela nos traz um certo desconforto, porque ele diz para o recém-ordenado pastor se sentar, que ele não precisava fazer nenhum esforço. E essa afirmação nos parece equivocada. Pergunta que a gente faz: a afirmação como um todo está certa ou está errada? Por que razão ela está certa e por que razão ela está errada? Ela está certa ou errada e por que motivo ela está certa ou errada? Bom, aquele recém-ordenado pastor, William Carey, ele não se sentou, e em vez disso ele evangelizou e converteu muitas e muitas pessoas país afora. Vamos lá. Primeiro ponto da nossa lição: calvinistas também evangelizam. Qual a motivação para evangelizar se Deus já predestinou todas as coisas? Essa é uma pergunta comum. Quando alguém sabe que nós somos calvinistas ou descobre que nós somos calvinistas, e a pessoa conhece o calvinismo, conhece a ênfase do calvinismo na soberania de Deus, essa pessoa às vezes pergunta: qual é a motivação que vocês têm para evangelizar se Deus já predestinou todas as coisas? Se Deus predestinou quem irá ser salvo e quem não irá ser salvo, se não há como mudar quem foi predestinado para a salvação, não há como aumentar a quantidade de salvos, se tudo está predestinado e não há nada que se possa fazer para modificar isso, do que adianta a nossa evangelização, a nossa atividade de missões? Duas coisas que nós devemos ter em mente, primeiramente. A nossa evangelização é para glorificar a Deus antes de todas as coisas. A nossa evangelização certamente tem por objetivo a salvação de almas, mas o objetivo principal, primordial, é a glória de Deus. Tudo quanto fazemos, fazemos para a glória de Deus. Não há nada que nós façamos, nada que devamos fazer, que não seja para a glória de Deus. O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Todas as coisas que fazemos têm essa finalidade principal: glorificar a Deus. E como que Deus é glorificado na evangelização? Quando a pessoa se converte e se volta para Deus, a vida dela passa a ser uma vida voltada para glorificar a Deus. Antes, aquela pessoa vivia em desobediência a Deus, em ódio contra Deus, em ira contra Deus. A partir do momento que aquela pessoa se converte, ela passa a viver uma vida de conformidade aos preceitos de Deus e assim ela glorifica a Deus. Primeiro motivo, glorificar a Deus. Segunda coisa que nós devemos ter em mente: a evangelização, quando você pratica isso, você está obedecendo ao mandamento de Deus. Quando nós não evangelizamos, nós não estamos obedecendo a Deus. Ao contrário, estamos desobedecendo. Por que disso? Porque Deus ordenou que a gente vá a todas as nações e assim evangelizemos todas as pessoas da face da terra. Temos esse dever.
Não é uma questão de se Deus predestinou aquelas pessoas ou não para a salvação. É uma questão de dever. Deus ordenou que façamos isso e, em razão disso, nós devemos fazer. Então, a evangelização é feita porque é um mandamento de Deus e, segundo, com o objetivo de glorificar a Deus. Pois bem, retornemos à pergunta. Qual a motivação para evangelizar se Deus já predestinou todas as coisas? Ou ainda, por que nós não devemos dizer, sente-se que se Deus quiser salvar aquele país ou aquele outro país, Deus irá salvar independente de cada um de nós? Por que nós não devemos dizer isso? E qual deve ser a motivação para evangelizar se Deus já predestinou todas as coisas? Uma coisa que nós devemos ter em mente. Deus não apenas predestinou aqueles que irão ser salvos, como também predestinou os meios para salvar as pessoas. Deus não apenas decidiu quem irá ser salvo, mas também decidiu o meio através do qual aquela pessoa será salva. Isto é, Deus, desde toda a eternidade, determinou que fulano de tal será salvo. E Deus também determinou o meio através do qual fulano de tal será salvo. Qual é o meio? O meio é a pregação da palavra de Deus. Deus determinou que aquela pessoa seria salva e determinou como aquela pessoa seria salva. Seria através da pregação da palavra. Aquela pessoa iria ouvir a pregação da palavra e então iria se converter. Deus determinou a pessoa e o meio através do qual a pessoa seria salva. Por que a gente evangeliza se Deus predestinou todas as coisas? Porque a evangelização é o meio ordenado por Deus para salvar as pessoas que Ele predestinou que seriam salvas desde toda a eternidade. A gente evangeliza porque esse é o meio através do qual os eleitos são alcançados e são salvos. Outra coisa que a gente deve ter em mente, a predestinação não desestimula a evangelização, como alguns podem pensar. A predestinação, na verdade, faz o exato oposto. Ela estimula a evangelização. Por que disso? Porque quando nós evangelizamos, parece que ninguém tem interesse. Parece que ninguém será salvo, ninguém será alcançado. A resposta das pessoas, de uma forma ou de outra, tende a ser negativa, contrária à palavra de Deus. E por que a gente continua a evangelizar? Porque a gente sabe que em meio a tantos perdidos, também há os eleitos. Se nós não soubéssemos que há os eleitos, nós iríamos pensar que todo mundo irá responder negativamente, que todo mundo irá contrariar o Evangelho, que ninguém tem interesse em Deus. Nós iríamos pensar isso a partir da quantidade de pessoas que respondem negativamente. Mas sabendo que há os eleitos, então nós ficamos estimulados a evangelizar, porque sabemos, temos certeza, Deus predestinou os seus. E não há nada que se possa fazer contra o decreto de Deus. Essas pessoas certamente irão vir a Deus no momento oportuno. Então a evangelização, a predestinação nos dá essa garantia no momento em que iremos fazer a evangelização. Deus também possui os seus. Ponto 2 da nossa lição. Vocação interna e externa, ou vocação geral e vocação particular. Vocação externa, vocação eficaz. Tem diversos nomes para essas mesmas coisas. Primeiro, o que é a vocação externa? A vocação externa, ou geral, é a pregação do Evangelho, é o convite do Evangelho. É quando você apresenta o Evangelho para uma pessoa ainda perdida e essa pessoa ouve a sua mensagem. Esse ato de ouvir a mensagem é o ato da vocação geral ou vocação externa. A pessoa está sendo chamada para o Evangelho, chamada para crer na mensagem evangélica, chamada para se arrepender de seus pecados. Isso é a vocação externa. Vamos lá. A pregação deve ser feita a todos. Essa pregação evangélica não deve ser feita apenas a alguns. Você não deve olhar aqueles que parecem predestinados e pregar somente àqueles. Você deve pregar a todos, porque as aparências enganam. Não devemos
agir de acordo com as aparências. Deus não deixou nenhuma marca externa naqueles que Ele predestinou. Não devemos olhar externamente a pessoa e, a partir do nosso olhar, a partir do nosso julgamento, pregar o Evangelho. Pessoas que parecem amistosas ao Evangelho podem nunca se converter porque não são eleitas. E as pessoas, as mais inimigas do Evangelho, justamente essas, podem ser aquelas pessoas que Deus elegeu desde toda a eternidade. Por isso, não devemos agir segundo as aparências. Paulo era um terrível inimigo do Evangelho. Poderia parecer aos olhos de todos que ele não era um eleito. No entanto, ele era, sim, um eleito. Outra coisa que devemos ter em mente é o exemplo de Jesus. Jesus proclamava a chegada do reino de Deus a todos, ainda que muitos daqueles não fossem eleitos. E assim como Jesus fez, assim devemos nós fazer. A pregação do Evangelho, a vocação externa, deve ser levada a todos. É uma ordem de Deus que devemos cumprir. E uma coisa importante para a gente ter em mente: ouvir a pregação e rejeitar a mensagem implica em maior condenação. Uma coisa é você ser condenado quando você nunca ouviu o Evangelho. Outra coisa é você ser condenado quando você ouviu o Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, você tem ali o escape da sua condenação. Quando você não ouve o Evangelho, você não tem o escape da sua condenação. Quando você não ouve o Evangelho, você não tem ordem a desobedecer. Você não desobedeceu a mensagem evangélica. Você não desobedeceu a ordem de crer e se arrepender, porque essa ordem não chegou a você. Mas quando você ouve o Evangelho, é mais uma desobediência na sua vida. Aqueles que ouvem o Evangelho têm uma responsabilidade maior perante Deus do que aqueles que não ouviram. Então, quando você leva a mensagem do Evangelho, você não só leva a oportunidade daquela pessoa se salvar, mas você também leva àquela pessoa uma responsabilidade maior para a vida dela. Uma vez que ela desobedece àquela mensagem, uma vez que ela não crê e não se arrepende, ela está carregando mais pecados para a condenação futura. Você está levando salvação, mas você também está levando uma maior condenação sobre aquela pessoa. É comum a gente ouvir nesse momento sobre aqueles que não são capazes de entender, compreender a mensagem evangélica. As pessoas se perguntam às vezes, mas e as crianças? Aquelas de 1 ano ou 2 anos que não têm ainda condições de compreender o Evangelho. Elas não têm como responder ao Evangelho. Se o Evangelho é a única forma de salvação, como que uma criança de 1 ano ou 2 anos pode ser salva? Não há outro meio da pessoa ser salva. Como ela pode ser salva se ela não pode entender o Evangelho? Então, iriam todas elas para o inferno, já que elas não conseguem responder positivamente ao Evangelho? A resposta não é essa. No capítulo 10 da nossa confissão, no parágrafo 3º, diz o seguinte: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Então as crianças têm como ser salvas ainda que não compreendam o Evangelho? Sim, têm como serem salvas. Não são todas salvas. As crianças eleitas podem vir a ser salvas. Como? O Espírito opera quando, onde e como quer. Se aquela criança foi eleita, ainda que ela não compreenda o Evangelho porque ela não tem idade para isso, se ela foi eleita, ela será salva. Nem toda criança que morre na infância é eleita, mas há as crianças eleitas que morrem na infância e vão para o céu. Ponto 2. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. A mesma coisa que se aplica às crianças se aplica a todos os outros tipos de pessoas
que não têm capacidade para compreender o Evangelho. Pessoas que têm deficiências mentais diversas podem ser salvas também pelo Espírito que opera quando, onde e como quer. Nem toda criança é salva. Nem toda pessoa com deficiência mental é salva. Mas muitas dessas crianças, muitas dessas pessoas com deficiência mental podem sim serem salvas pelo Espírito que opera onde, quando e como quer, ainda que essas pessoas não compreendam a mensagem do Evangelho. Então, por exemplo, se algum de nós, crentes, tem um filho e esse filho morre ainda na infância, é uma semente santa. E uma semente santa pode muito bem ser salva, ainda que não compreenda o Evangelho. Uma graciosa esperança para as nossas vidas. Vocação externa é isso, o chamado ao Evangelho. E o que é a vocação interna? A vocação interna é a aplicação da verdade do Evangelho aos nossos corações. É aquilo que nós não temos capacidade de fazer, mas o Espírito Santo tem. O que nós podemos fazer, e é nosso dever, é o chamado externo, é pregar o Evangelho. Isso nós temos como fazer e é nosso dever fazer. O que nós não temos como fazer é interiorizar essa mensagem, levar lá dentro do coração da pessoa para assim transformar a pessoa. A gente apenas faz o convite, a gente não transforma corações, a gente leva a mensagem, a gente não opera na mente das pessoas. O nosso trabalho é meramente externo. Quem opera dentro da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Isso é a vocação interna. A vocação externa deve ser levada a todos. Todos devem ouvir a mensagem do Evangelho. A vocação interna é trabalho do Espírito Santo naqueles que foram eleitos. Nós fomos o meio de levar a mensagem do Evangelho e uma vez que a pessoa ouviu o Evangelho, o Espírito Santo trabalha naquela pessoa se ela for eleita desde toda a eternidade. Ponto 3. O método de evangelização e missões. Charles Finney é bastante conhecido na história da igreja por conta das missões, por conta de avivamento ou suposto avivamento. Charles Finney, como nós sabemos, acreditava no livre-arbítrio. O que vem a ser o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade da pessoa de arbitrar sobre a sua própria vida livremente, independentemente de qualquer natureza que ela possua, independentemente de todas as coisas mais. Ela pode arbitrar livremente sobre a sua própria vida sem nenhum tipo de amarra. Isso é falso, porque a nossa liberdade é condicionada pela nossa natureza. Se a nossa natureza é má, somos livres, mas usaremos de nossa liberdade de forma má. Então somos condicionados pela nossa natureza, não temos livre-arbítrio como Adão e Eva tinham antes do pecado. Mas Charles Finney acreditava que as pessoas tinham livre-arbítrio, que podiam arbitrar livremente sobre as suas próprias vidas. Então, Charles Finney, o que ele fez para que as pessoas se convertessem? Ele montou estratégias. Que estratégias? Estratégias como, por exemplo, músicas que poderiam levar as pessoas a ficarem emocionadas ou músicas que pudessem atingir as emoções das pessoas para que isso pudesse propiciar um ambiente que levasse as pessoas às conversões. Então ele propiciou toda a sua igreja com músicas, com apelos, com falas. Ele propiciou toda a sua igreja de modo que os pagãos que ali estivessem pudessem se sentir levados a decidirem por Cristo Jesus. Ele criou na sua igreja um banco, o banco dos desesperados, onde as pessoas, após ouvir a mensagem, poderiam se sentar ali para que ali pudessem conversar com o pastor e assim elas iriam se decidir por Cristo. Ele criou a famosa estratégia de levantar as mãos. As pessoas levantavam as mãos para aceitarem a Cristo, ou ainda de orarem para se entregarem a Cristo. Muitas das coisas que nós vemos ainda hoje nas igrejas modernas é proveniente de Charles Finney.
ele queria colocar toda a ênfase da conversão nas pessoas em razão dele acreditar no livre-arbítrio. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque faz a pessoa acreditar que a conversão dela depende dela. A conversão da pessoa não depende da própria pessoa, mas depende de Deus operar na pessoa. Por isso que a pessoa simplesmente decidir por Cristo não salva ela. A pessoa não é salva a partir do momento em que ela decide entregar a sua vida a Cristo. Isso não garante a salvação da pessoa. O que salva a pessoa é a operação do Espírito Santo, a vocação interna, aquilo que o Espírito Santo faz na pessoa e transforma a pessoa. A transformação da pessoa é o que garante a salvação dela, não é a decisão dela. Por isso nós devemos olhar dia após dia para as nossas vidas, para sabermos se fomos ou não transformados pelo Espírito Santo, para sabermos se estamos ou não de acordo com aquilo que a Bíblia fala que um salvo é. Não importa se decidimos ou se deixamos de decidir. O que importa é sabermos se a nossa vida foi ou não transformada. Charles Finney e os métodos dele são um erro, são um equívoco. Uma coisa que nós devemos notar, Paulo, quando evangelizava, não utilizava de sabedoria humana, não utilizava de métodos. Ele falava da mensagem do Evangelho, ele apenas proclamava a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo de Deus salvava os seus. Paulo não se preocupava em fazer grandiosos métodos para que pessoas pudessem ser alcançadas. Ele cumpria com o papel dele, de levar o Evangelho. A evangelização deve ser uma instrução clara daquilo que o Evangelho é, daquilo que Cristo fez, daquilo que o ser humano é, do que é a fé, do que é o arrependimento. A evangelização deve ser uma instrução clara do Evangelho. Deve haver um convite fervoroso à pessoa a abandonar as esperanças nela mesma e depositar suas esperanças em Cristo. E deve haver uma promessa segura de salvação para todo aquele que crê. Essa deve ser a mensagem do Evangelho em termos bem simples, em termos bem básicos. Não precisamos florear o Evangelho, não precisamos criar grandes metodologias, grandes planos, porque nossos planos certamente fracassarão. Porque o quanto a salvação depender de nós, ela falhará. Não depende de nós, depende de Deus. Cumpre a cada um de nós fazer aquilo que Deus determinou. O nosso papel é não utilizar de sabedoria humana, mas confiar no poder de Deus e apenas proclamar a mensagem do Evangelho. A simples mensagem do Evangelho, na confiança de que Deus irá salvar os seus. Amém. Vamos estar aqui orando para encerrarmos a nossa aula de hoje. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e possa fazer com que essa mensagem fique guardada dentro dos nossos corações. Que a nossa confiança não se volte para nós mesmos nas nossas evangelizações, mas se volte para Ti mesmo, Deus, e para Ti somente. Que nós não queiramos utilizar de sabedoria humana, que nós não queiramos utilizar de metodologias ou métodos sofisticados, mas que apenas possamos cumprir bem o nosso papel e que possamos, Deus, confiar em Ti, que o Senhor irá operar nos seus. Que essa possa ser a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção. É o que nós te pedimos e agradecemos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém.